Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso Café com Bíblia hoje, que se encontra em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 31 ao 41. Aleluia! Os aveus fizeram Nebais e Tartaque, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Estes indivíduos que tinham sido trazidos de outros países e postos no território do antigo reino do norte de Israel, trouxeram os seus deuses pagãos consigo, aos quais eles continuavam a render cultos. E temiam também ao Senhor, e fizeram do povo comum sacerdote dos lugares altos, que sacrificavam para eles nos templos dos lugares altos, em seus cultos idólatras. Eles combinavam também o culto ao Senhor, o que é óbvio que o Senhor não reconheceu. Temiam assim ao Senhor, mas honravam também os seus deuses, segundo costumes das nações de onde tinham sido transportados. Isso significa que eles tinham temor do Senhor, mas não suficiente para servir e guardar as suas leis. Até o dia de hoje, eles continuam fazendo costumes aos seus antigos costumes, não temem ao Senhor, que significa que, como foi dito, embora eles temessem, eles não temiam o suficiente para o servir. Nem guardam os seus estatutos, os seus regulamentos, nem fazem segundo a lei e os mandamentos que prescreveu o Senhor aos filhos de Jacó, e ao qual pôs o nome de Israel. O seu suposto culto ao Senhor não incluiu a obediência às suas leis. Infelizmente, esse é basicamente o temor da igreja moderna também, né? Com os quais havia o Senhor feito uma aliança e lhes ordenou dizendo: não temerei a outros deuses, nem adorareis, nem os servireis, nem a eles sacrificareis para aliança. Está lá em Êxodo 19, do versículo 5 a 8. E o 24, capítulo 24, do versículo 3 a 8. Mas o Senhor que vos tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, e este temerei, e a este adorareis, e a este oferecereis sacrifícios. Aleluia, Jesus. Não se pode mesclar o verdadeiro culto a Deus com outras coisas. Devemos olhar somente para Ele, como provedor de toda necessidade. Os estatutos e decretos, a lei e o mandamento, e os mandamentos que vos deu por escrito, cuidareis sempre de pô-los em prática todos os dias, e não temereis a deuses estranhos. Não há necessidade de temer se obedecemos ao Senhor. Na atualidade, todos os estatutos e leis foram guardados em Cristo, que obedeceu perfeitamente a todos eles, a todo ele, né? Apenas quem mantém a fé nele e o que ele fez na cruz, verdadeiramente cumpre estes mandamentos. E não vos esquecerei do concerto que fiz convosco, nem temereis a deuses estranhos. O concerto previsto não é o pacto da circuncisão que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 17, do versículo 9 ao 14.
e sim ao pacto de amparo e obediência feito no Sinai entre Deus e todo o povo de Israel. Também está lá em Êxodo 19, do versículo 5 a 8. E retificado solenemente pelo sangue aspergido e por uma festa do concerto, como relatado em Êxodo 24, do versículo 3 ao 11. Este era o concerto em relação a qual Israel tinha sido frequentemente advertido para não esquecê-lo. Aleluia. Mas temerei ao Senhor vosso Deus, e Ele certamente vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Esta era a vitória em relação a todos os aspectos que foi declarada em favor do povo de Deus, quando ele fosse fiel e obediente, ao passo que toda a desobediência sempre lhe resultará o contrário. Aleluia. Mas eles não ouviram, antes fizeram segundo os seus costumes antigos. Aleluia. Esta raça mista, que agora ocupava o reino do norte, o de Israel, com a sua religião mista, embora professasse ser devotada ao Senhor, não prestava atenção à advertência e ameaças da lei. Assim, temeram ao Senhor aquelas nações e juntamente serviram aos seus ídolos, também seus filhos e seus netos, tão como fizeram aos seus pais. Assim também fizeram até o dia de hoje. Continua a referência aos samaritanos, isso é, porque certo foi verídico até a época em que este relato foi escrito. Entretanto, pouco a pouco, eles começaram a abandonar os deuses que adoravam e aproximaram-se do Senhor. Em 409 a.C., no ano 409 a.C., eles erigiram um templo ao Senhor no Monte Gerizim, o qual, obviamente, o Senhor não poderia reconhecer. Entretanto, logo eles se despojaram dos seus ídolos e aceitaram o Pentateuco com o seu texto religioso, se esforçaram em observar toda a lei. Os samaritanos, de uma maneira geral, eram excluídos por Israel e considerados de uma maneira muito negativa. Entretanto, Jesus lhe ministrou anteciosamente durante os seus 3 anos e meio de ministério público. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. Graças te rendo, Senhor. Glória a ti. Aonde chegar, meu Pai querido e amado, esta mensagem que venha debaixo da tua graça, Senhor, que venha a ter mudança, que nós venhamos reconhecer o tamanho do nosso Deus e da graça que Ele nos deu. Aleluia, Jesus. Abençoa onde chegar, Pai, esta mensagem. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, o Nazareno. Amém.